Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 11º domingo do tempo comum. Misericórdia e gratuidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Misericórdia e Gratuidade. Chamados para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus. Temos uma verdadeira catequese sobre apostolado. Dois princípios parecem muito claros. Primeiro, Cristo convida os apóstolos, por isso o apostolado é uma graça de Deus. Daí a admoestação de Jesus: de graça recebestes, de graça dai. Quem não tem um coração gratuito não tem condição para ser enviado. A gratuidade, ao lado do desapego, é uma das coisas mais difíceis de entrar no coração humano. Há aquele que luta a vida inteira para ser autossuficiente e, por isso mesmo, procura sempre o reconhecimento do seu trabalho. O apostolado gratuito é um nado contracorrente ao apego. Segundo, de quem quer ser enviado, se exige um coração aberto e compreensivo. O envio começa com a declaração de Jesus: tenho compaixão. Às vezes, no Evangelho de Jesus, parte da compaixão e outras vezes essa palavra tem uma linguagem comum, um sentido um pouco negativo. Mas não é assim nas Escrituras. Compaixão vem de sofrer com, sentir com. Na verdade, só pode ajudar alguém aquele que se coloca não apenas ao lado do outro, mas na pessoa do outro. Não é vergonhoso ter necessidades. Tampouco ter compaixão diminui uma pessoa. Em Jesus temos o exemplo. Ele assumiu nossa condição humana em tudo, menos no pecado. Sofreu todos os nossos condicionamentos, inclusive o maior de todos, que é a morte. Ele não só vestiu uma roupa externa, mas nossa carne e nossa história. Ele foi o grande enviado do Pai, e ninguém teve um coração aberto como ele. Ter o coração aberto ao necessitado é ter misericórdia. Jesus é a encarnação da misericórdia. Ter um coração misericordioso é condição essencial para ser apóstolo. Apóstolo, aquele que aprende para ser enviado. Aparece no Evangelho de hoje duas palavras que às vezes são sinônimos e outras não. A primeira é discípulo, uma palavra de origem latina que quer dizer aquele que aprende. Os fariseus e os escribas tiveram também discípulos. Os profetas tinham seus discípulos. Eliseu era profeta de Elias. João Batista também tinha discípulos. Nada de especial no fato de Jesus ter discípulos. Lucas chega a falar de 72. Jesus chamou-os de sal da terra e deu-lhes como distintivo o amor mútuo, como oração, o Pai Nosso, e prometeu-lhes uma recompensa especial. Entre os discípulos haviam 12 a quem Jesus chamou de apóstolos, uma palavra que vem do grego e significa o enviado, o mensageiro. Pressupõe alguém que o envia uma mensagem a ser levada a um destinatário.
Pelo Evangelho de hoje, Jesus é quem envia e quem lhes dá as instruções de como se comportar. A mensagem é o reino dos céus e os destinatários são as ovelhas, as pessoas perdidas e sem pastor. O apóstolo não é um empregado por conta própria, ou como se diz no linguajar da imprensa, um freelance, que trabalha quando, como, onde e com quem quer. O apóstolo é um prolongamento de Cristo, com uma missão específica: mostrar presente no meio da comunidade o reino de Deus ou ensinar como torná-lo presente e atuante. Só anunciamos aquilo que vivemos. O número 12 não é ocasional. Eram 12 as tribos de Israel. Os 12 aqui significam, portanto, todos. Observe que Mateus, ao nomear os apóstolos, diz primeiro a Pedro. De fato, Pedro seria mais tarde o chefe de todos, e o próprio Jesus afirmou que sobre ele, a quem apelidou de Quefas, isto é, pedra, haveria de construir a nova comunidade. Outra observação. Para a escolha, não contam as origens dos escolhidos, nem sua ideologia, nem a militância religiosa. O leque é bem grande e diversificado. Vai de simples pescadores, considerados pecadores, porque não podiam cumprir as leis nas horas determinadas, a Mateus, cobrador de impostos e socialmente odiado, passando por Simão, que era um zelota, partido terrorista daquele tempo, até Judas Iscariotes. Ao lado da imensa misericórdia, Jesus tem um coração de confiança sem limites. Do apóstolo, Jesus não pede senão compaixão e gratuidade. E sabemos que foi exatamente isso que faltou a Judas, o mau apóstolo. Jesus diz: em vosso caminho podemos atender como, ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, vale dizer, devemos ser apóstolos de Cristo em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Mesmo porque o reino dos céus acontece dentro da comunidade e na vida de cada um dos cristãos. Mas o nosso próprio coração, que não é capaz de gravar em seu coração a palavra do Senhor, não é capaz de transmiti-las aos outros. Quem não é o enviado do Senhor para as pessoas vizinhas, como quem convive todos os dias, não será para as pessoas distantes. Por isso, Jesus quer que os apóstolos preguem primeiro às ovelhas da casa de Israel, isto é, as pessoas que estão em torno deles. Em outras palavras, devemos ser testemunhas de Jesus Cristo primeiro aos de perto, isto é, pelo nosso comportamento, visto que é comprovado pelos que nos conhecem. Devemos ser como o rio. As terras mais fecundadas por ele são as mais perto dele. Maior que a maldade e a morte é a misericórdia. Jesus parece restringir o campo do apostolado. Não mandou os apóstolos instruir todos os povos? Era a primeira missão que Jesus dava aos apóstolos, que se fossem pregar aos pagãos, isto é, aos judeus, teriam sérios problemas ao reentrar, porque as leis e os costumes proibiam o contato com os pagãos. E os apóstolos ainda não estavam seguros do testemunho que deviam dar. Eram aprendizes. O contato com os samaritanos tornava-se ainda mais problemático, porque
Além do desprezo, havia o ódio entre os hebreus e samaritanos. Jesus conhecia o sangue quente dos apóstolos. Pregar na Samaria era briga na certa, e o tempo não era de rivalidades e medições de argumentos. Estamos diante de um desafio muito delicado para o missionário de todos os tempos. O bom apóstolo não é sinônimo de bom argumentador e excelente pregador. Também não é sinônimo de fazedor de milagres e arrebatador de multidões. A grandeza do missionário se mede por sua consciência de ser porta-voz de Jesus e, portanto, pela grandeza de seus gestos de compaixão e misericórdia. Mais que sua palavra, vale o testemunho de seu comportamento. O bom missionário não é aquele que leva a boa notícia da verdade, mas aquele que se identifica por sua vivência da verdade. Jesus citou 3 tipos de males: a doença, especificamente a lepra, os espíritos imundos, o demônio, a morte, o pior dos males, a que Jesus contrapôs a ressurreição. Todos esperavam por um Messias que terminasse com esses males. De fato, Jesus curou doentes, expulsou demônios e ressuscitou mortos. Mas seu reino não se limita à sua vida terrena. Seu reino perdura pelos séculos. Por isso, até o fim dos tempos, devemos lutar contra o espírito do mal, vencer tudo que diminui a dignidade humana e fazer de nossa morte o parto da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, tendo acolhido o dom da palavra de Deus, voltamo-nos ao Senhor em preces, apresentando-lhe nossas necessidades e as do mundo inteiro. Rezemos juntos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, vós que desejais o amor e não o sacrifício, ajudai-nos a viver o amor fraterno em atitudes concretas e fecundas, como frutos da Eucaristia. Rezemos juntos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, somos pecadores, mas sabemos que nos chamais a vos seguir. Concedei-nos responder ao vosso chamado, vivendo em contínua conversão. Rezemos juntos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, vosso Filho veio ao mundo como médico do corpo e da alma. Concedei a todos os nossos doentes experimentar a vossa presença e conforto, especialmente nos sacramentos da penitência e da unção dos enfermos. Rezemos juntos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, Abraão viveu da fé e da esperança que não decepciona. Dai-nos, nos momentos de fraqueza e dúvida, o dom dessa mesma esperança, que nos anima a anunciar o vosso reino. Rezemos juntos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Olhai com misericórdia para nós, Senhor, e concedei-nos sustento em nosso viver, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do 12º domingo do tempo comum, no qual refletiremos sobre a missão de pregar o Evangelho como um mandato do Senhor. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.